Fiéis por hábito. Primeira parte. Deve ter chamado a atenção dos seres humanos que menciono tão frequentemente como sendo nefasto o irrestrito domínio do raciocínio e a grande indolência do espírito. Mas é necessário, pois ambos os fenômenos estão inseparavelmente ligados e devem ser considerados como pontos de partida de muitos males, e até como verdadeira causa hostil à luz do retrocesso e queda dos desenvolvidos. Hostil à luz porque impede o reconhecimento de todos os acontecimentos e auxílios da luz, uma vez que o raciocínio preso à terra, chegando a dominar, corta como primeira coisa na reciprocidade a ligação para a possibilidade do reconhecimento da luz, atando assim o espírito que aguarda o desenvolvimento no invólucro de matéria grosseira com esse invólucro que lhe devia servir. Esse processo, em seu efeito objetivo, inteiramente de acordo com as leis da criação, é tão horrível que o ser humano nem é capaz de fazer uma ideia correta, pois do contrário haveria de desintegrar-se pelo medo. Justamente por isso é especialmente terrível, porque tudo aí tem de se desenvolver em direção à ruína, e nem pode ser de outro modo, desde que o espírito humano terreno, com pecaminosa vontade própria, contra a sacrossanta vontade de Deus, deu uma falsa direção a seu próprio desenvolvimento, a qual forma toda a desgraça sob a pressão das leis automáticas desta criação, de cuja atuação o ser humano privou-se da possibilidade de reconhecer. Virou de modo violento e leviano no mecanismo da maravilhosa obra de Deus em perfeito funcionamento uma chave de desvio, de tal forma que no curso progressivo do seu comboio de destino há de se seguir, como acontecimento inevitável, o descarrilamento. E esse acontecimento, por sua vez, que atinge em primeira linha a humanidade terrena, põe ao mesmo tempo em máximo perigo aí também o seu ambiente, que nada tem a ver com essa falha e que, de qualquer forma, sempre teve de sofrer com isso, tendo seu desenvolvimento retido. Ponderai vós próprios, com toda a serenidade, o que significaria se aquele instrumento, o raciocínio, que o Criador, cheio de graça, deu a cada espírito humano como auxílio para o necessário desenvolvimento na matéria grosseira, em contraste à sua incumbência, ainda estrangulasse ao espírito qualquer possibilidade de ligação com as correntes ascendentes das forças da luz, como consequência de vossa atuação, ao invés de, subordinando-se, servi-lo e propagar a vontade da luz no ambiente material, enobrecendo esse ambiente cada vez mais, para torná-lo naquele paraíso terreno que deveria surgir. Essa falha, forçada pela cobiça e presunção, é, em virtude da livre vontade, tão inaudita que uma tal culpa do preguiçoso espírito humano terreno se apresenta demasiadamente grande a cada um que desperta, para, mais uma vez, conseguir o perdão no amor do Onipotente.
Somente a condenação, através da retirada de todas as graças provenientes da luz, e a decomposição, deveriam ser o merecido destino dos espíritos humanos terrenos, que impulsionaram constantemente toda uma parte da criação para a inevitável destruição, com presunçosa teimosia. Se esse amor do Onipotente não estivesse ligado ao mesmo tempo com perfeita justiça, uma vez que ela é amor de Deus, que permanecerá eternamente incompreensível aos espíritos humanos. E a justiça de Deus não é capaz de abandonar algo totalmente à ruína enquanto aí arderem centelhazinhas que não o mereçam. Por causa desse diminuto número de centelhazinhas espirituais que almejam a luz, foi trazida para esta parte da criação, próxima da desintegração, mais uma vez a palavra do Senhor, para que possam salvar-se todos aqueles que trazem em si a vontade certa para isso, e que se movimentam realmente nesse sentido com toda a força que ainda lhes restou. Contudo, essa vontade tem de ser constituída de maneira diferente do que muitas das numerosas pessoas na Terra que acreditam em Deus imaginam. O domínio do raciocínio exclui completamente o espírito de qualquer possibilidade do seu indispensável desenvolvimento. Esse fato em si não é uma maldade do raciocínio, mas um efeito completamente natural. Ele age com isso exclusivamente segundo a sua espécie, por não poder de maneira diferente do que fazer desabrochar unicamente a sua espécie e desenvolvê-la à plena força, se ele é unilateralmente cultivado e colocado no lugar errado, ao lhe ser submetida irrestritamente toda a existência terrena. E essa sua espécie é ligada à Terra, jamais será diferente, porque ele, como produto do corpo terreno, também tem de permanecer dentro dos seus limites, portanto, puramente de matéria grosseira terrena, pois a matéria grosseira não pode gerar o que é espiritual. O erro se encontra exclusivamente no próprio ser humano e no fato de ter transmitido o domínio ao raciocínio, escravizando-se assim, pouco a pouco também a si próprio, portanto, atando-se à terra. Com isso, perdeu-se para ele completamente a verdadeira finalidade da existência terrena, a possibilidade de reconhecimento espiritual e de amadurecimento espiritual. Simplesmente não compreende mais, porque os canais lhe estão bloqueados. O espírito se encontra no corpo terreno como que num saco, que em cima está amarrado pelo raciocínio. Assim, o espírito nada mais pode ver, nada mais pode ouvir. Fica dessa forma cortado qualquer caminho para dentro, em direção a ele, bem como para fora. Que pudesse ter sido tão bem fechado pelo raciocínio terreno reside no fato de a amarração já se processar antes do amadurecimento corporal. Portanto, para os adolescentes, antes da época em que o espírito deve se exteriorizar eficazmente através do corpo.
a fim de estabelecer uma ligação dominante com a matéria circunjacente, para o fortalecimento de sua vontade. A essa época, porém, o raciocínio já foi, pelo ensino errado, desenvolvido excessivamente de modo unilateral, mantendo já firmemente fechado o invólucro de matéria grosseira em torno do espírito, de modo que este nem pode vir a se desenvolver, nem se fazer valer. Unilateralidade perniciosa do ensino, ao qual faltou a compensação espiritual. Ao espírito foi apenas imposto um rígido dogma que nada lhe pode dar, que não o anima para a convicção própria e livre de tudo aquilo que se acha em conexão com Deus, porque os próprios ensinamentos não têm vida e não estão em ligação com a luz, visto que, por toda parte, nas doutrinas, o raciocínio do ser humano terreno e sua presunção já provocaram muita destruição. Continua na segunda parte.